Luísa Martins está conosco. Luísa, você bem estava explicando para a gente por que é importante o Tarcísio refazer essa ponte. Por óbvio, existe um mal-estar ainda, sobretudo com Alexandre de Moraes, depois das críticas abertas que muito surpreendeu o Supremo na época do Tarcísio, direcionadas ao relator da trama golpista. Acabou por implodir essa ponte com alguns ministros, com o próprio Alexandre de Moraes, e me parece agora que o Tarcísio está tentando refazer essa entrada junto ao Supremo Tribunal Federal, que interessa não somente a Jair Bolsonaro, já que Tarcísio era essa voz de comando do Bolsonaro, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, tentando amenizar situações divergentes entre Bolsonaro e o Supremo. E Tarcísio tem interesses próprios, é claro, governador do maior e mais rico estado do país tem questões relacionadas, por exemplo, ao ICMS. Não só isso, quase me fugiu a palavra, não só isso, Luiz, a gente viu as tratativas e os vários acordos que foram feitos, a forma ali da negociação, dos idas e voltas do Tarcísio na época do Barroso em relação às câmeras em fardas policiais. Então, vira e mexe, é preciso que o governador de São Paulo esteja aqui azeitando alguns assuntos junto ao Supremo. Pois é, Tainá, é claro que o governador de São Paulo, ele tem essas agendas jurídicas, né? Essas pautas que muito interessam também ao governo do estado, porque são disputas judiciais bilionárias e que causam, né, preocupação em termos fiscais ali no âmbito do governo do estado de São Paulo. Mas essa agenda, né, essas discussões que Tarcísio quer ter a respeito desses processos que tramitam no STF, a respeito de sonegação de ICMS no setor de combustíveis, por exemplo, vai ser usada também como uma oportunidade para que Tarcísio possa fazer um gesto ali, uma visita de cortesia ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, principalmente depois de ele ter faltado a sua solenidade de posse um mês atrás. Fachin convidou todos os governadores, vários, inclusive do espectro da direita, compareceram, né, fizeram deferência ali, compareceram a essa solenidade de posse de Fachin como presidente do STF, mas a ausência de Tarcísio não passou despercebida e pegou mal até entre líderes da própria direita. Tarcísio estava em Brasília e, apesar de ter sido convidado para ir na cerimônia de posse, optou por ir visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar que foi determinada, né, pelo próprio STF. E na época, como disse o Uribe, Tarcísio se justificou dizendo que estava lá visitando um amigo, que amigo é para essas coisas, e que o ex-presidente estava passando por um momento difícil e, diante disso, ele obteve ali uma autorização do STF para visitar Bolsonaro e optou por cumprir essa agenda em vez de ir na solenidade de posse de Fachin. Então, apesar de ter esse assunto tributário, né, fiscal para tratar no Supremo, certamente, a nossa analista Jussara Soares também tem essa apuração, certamente essa é uma oportunidade para tentar né, reconstruir alguma, não sei se a ponte inteira, mas pelo menos um pedacinho ali depois desses meses de algum desgaste, né, desgastes que foram se acumulando aí nessa relação. Tarcísio era, sim, considerado um interlocutor da direita com o STF, tinha boa relação. A questão que você citou, Tainá, das câmeras corporais, é um exemplo que foi citado muitas vezes pelos ministros nos bastidores como um exemplo do comportamento aberto ao diálogo por parte do Tarcísio. Tarcísio começou criticando a decisão sobre as câmeras corporais, depois, ao longo do processo, acabou entendendo ali a importância daquilo e foi muito colaborativo na avaliação dos ministros na construção desse consenso aí para realmente buscar meios de aplicar a decisão e instalar as câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. E aí, alguns meses depois de ter tido esse comportamento exemplar, Tarcísio acabou subindo no palanque ali de um evento, de um ato, né, no Rio de Janeiro, e disse que o Supremo estava tentando tirar Bolsonaro da disputa eleitoral, dando a entender que haveria ali algum tipo de manipulação da Justiça Eleitoral para que Bolsonaro não concorresse, né, na eleição. Também acusou o STF de condenar inocentes, em uma referência ali aos envolvidos no 8 de janeiro, e isso tudo acabou azedando um pouco essa relação, mas vamos ver se a partir dessa agenda de hoje, dessa reunião, possa voltar aí a reconstruir alguma coisa com o ministro Edson Fachin na presidência.